Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Comente Podcast, esse momento especial que nós estamos reunidos aqui para mais um episódio, para falar com uma pessoa sensacional. E hoje nós temos um parceiro, né, Gui? Exatamente. Hoje o podcast é diferente. A gente demorou um tempo para elaborar essa estrutura e a gente vai contar com a participação especial do Fabiano. Fabiano Oliveira, empreendedor, dono de uma consultoria de logística, responsável por uma cadeia de supply chain, um currículo que eu pude ter o prazer de participar na liderança e direção de grandes empresas multinacionais na operação da DHL, em destaque Bosch, Nike e tantas outras operações. Entrou para o empreendedorismo quando abriu o escritório dele, foi empreender, trouxe soluções para uma empresa judaica, desbravando dentro de toda essa cadeia. Também se tornou maratonista, e um maratonista contumaz, que hoje é ultramaratonista, vários pódios no currículo, representa o Brasil em vários eventos, e a gente tem um prazer de ter você aqui, Fabiano. Bom, boa noite. Para mim é uma honra, tá aqui. Primeiro eu queria agradecer o Thiago, o Gui aí pelo convite, né? Muito feliz de estar aqui, um evento extraordinário. Eu já ganhei a noite já, né? Nem precisaria falar aqui, eu acho que o que eu vim entregar aqui eu já ganhei, porque eu conheci pessoas maravilhosas ali, um pouquinho de tempo ali, você vê que a energia das pessoas é maravilhosa. Então, eu tô aí, né, falar um pouquinho da minha história aí, falar um pouquinho do que o esporte acrescentou na minha vida profissional, e fiquem à vontade aí para as perguntas. Excelente, Fabiano. Bom, acho que para começar seria interessante você falar quem é o Fabiano e como foi sua jornada lá no começo. Bom, eu sou Fabiano Oliveira, né, tenho 45 anos, paulista, sou casado há 19 anos, tenho um casal de filhos lindos, Leonardo e Mel. Já aproveitar e mandar um beijo para eles, um beijo para minha esposa Alessandra, porque senão eu não durmo em casa, né? Senão eu falo, pô, você esquece. Eu já tô falando aqui, um beijo. Bom, eu comecei na DHL, né? Foi minha primeira empresa multinacional. Eu entrei muito curioso, que é uma história. Eu entrei para ficar 15 dias. Final do ano, eu tinha 18 anos, carteira branca. Eu entrei para trabalhar naquela operação da Nike, montando caixa de papelão, né? E era um contrato de 15 dias, né? E ali eu entrei, dos 15 dias se tornaram 10 anos, né? E ali foi uma escola, eu aprendi muita coisa sobre logística, né? Me formei em logística. Depois eu tive uma oportunidade para a área de liderança, né? Eu acho que enxergaram em mim esse potencial. Eu sempre tive esse potencial de chamar responsabilidade. Eu acho que um líder ele tem muito isso, né? De chamar. Logística é um negócio que tem muito problema, muito problema. Pensa num negócio que tem problema, é problema de tudo. E muitas pessoas se escondem, né? E aquelas pessoas que aparecem para resolver, estão dispostas para resolver, elas acabam se destacando. E eu tive um destaque muito cedo, e aí depois eu investi na minha carreira, fiz o MBA, uma pós em gestão de pessoas, e aí fui passando por outras empresas, passei pela Saint-Gobain também, depois tive uma passagem na DUF, né, do Brasil, fiquei 6 anos lá na empresa do aeroporto. Com a pandemia, teve um impacto muito grande, né, e aí 60% do grupo ele foi desligado, né, foi convidado a sair, e aí eu fui para o mercado, recebi um convite de uma grande multinacional do ramo farmacêutico, a RD, né, Droga Raia. E aí quando eu entrei lá, eu já entrei com a mente diferente, eu já queimava dentro de mim essa vontade de fazer algo próprio, né. Eu tenho 25 anos de carreira na logística, eu tinha essa vontade de colocar a minha cara na operação, fazer, né, ali a minha gestão das pessoas, eu já tinha essa bagagem, né. E naquela multinacional eu não podia, né, naquela multinacional era apertar botão, ver relatório, acompanhar o BI, e era tudo muito automático, tudo muito automático, né, e eu vi que eu não crescia. E aí, em 2020 eu falei: "Não, eu vou empreender, vou abrir a minha empresa de assessoria e vou dar as cara". E aí comecei a caminhar, né. E aí, paralelo a isso, antes disso eu conheci o Thiago, né, na DHL, e aí a gente começou a correr num dia, né. Na verdade o Thiago ele começou primeiro a correr, né,
Ele contou um pouquinho aqui, a gente tinha amizade, eu comprei uma casinha no condomínio, né, e ele foi me ajudar, o Thiago era um grande amigo, ele foi me ajudar a pintar a casa. Chegou lá, ele se apaixonou pelo lugar, né, falou: "Poxa, que lugar bacana". Era um condomínio bem diferente, bem pacato, mas bem arborizado, bem, né. E aí ele comprou uma casa lá, e aí ele começou a correr primeiro, né, ele conheceu uma assessoria lá, o Álvaro Lima, né, mandar um abraço aqui para o Álvaro Lima, tô com o Álvaro até hoje. E ele começou a correr e eu estava num domingo lá em casa, lá no sofá, né, muito trabalho na semana, né, gordo, 90 quilos, pressão alta, hipertenso, hérnia de disco. Mas a zona do conforto me abraçava no sofá lá no domingo, né. Faustão, e aí o Thiago bateu na porta lá: "Ô, vamos fazer um treino, vamos correr 5 quilômetros". Eu falei: "Ô Thiago, não dá cara, poxa, vai começar o jogo". Ele falou: "Não cara, deixa o jogo de lado, vamos queimar um pouco essa gordura". E aí eu aceitei com muito custo o convite do Thiago, né, e aí eu fiz 5 quilômetros lá no condomínio lá dentro, né, Thiago. A gente tinha lá umas ruas no condomínio, e aí depois daquele dia lá eu falei: "Não, eu vou começar a treinar", né, ele me convidou para ir na assessoria, eu fui lá, eu vi aquela galera treinando, aquela resenha gostosa, eu falei: "Não, é isso, eu vou começar a treinar". E aí comecei a treinar. E aí, de lá para cá são 9 anos, completo 9 anos aí de A assessoria dá um gosto de pertencer, né, é bom estar presente dentro de uma comunidade, né. exatamente, Gui. Por isso que eu acho importante esse trabalho, porque as pessoas quando se unem, elas são mais fortes. E assim, uma motiva a outra, né. Eh é impressionante, né. Finais de semana o pessoal combina para treinar junto, né. Então, muitas vezes quando você treina sozinho, você tem um treino de 10 quilômetros, 15, 20 que seja, e às vezes você está sozinho, você faz 15, você faz 10, você faz a metade. Mas quando você está em grupo, as pessoas te motivam a fazer. Então isso é muito bom da assessoria, né. Isso me ajudou no começo, né. Hoje eu estou em uma outra fase de treino, mas isso me ajudou muito no começo. Assessoria é muito importante, e até indico para quem pretende correr, né, antes de mais nada, procurar um médico, né, procurar um cardiologista ali, né, porque é importante ver a saúde. Muitas vezes a gente pode ter um problema lá guardado, né, cardíaco que a gente desconhece, né, e aí ele vai aparecer quando o batimento alterar ali. Então, é importante, né, a dica que eu dou, procurar sempre um médico especialista, né, ver os exames certinho e para começar a prática do esporte. O ambiente de assessoria, ele te dá uma visão para tudo que vai refletir na sua vida pessoal, familiar, empresarial muito grande, né. A gente trabalhava em equipe, e é interessante que a gente começava o mês de dezembro, eu acho que o Álvaro já deve ter feito isso, planejando o ano seguinte, né. E a gente faz na empresa, a gente fazia na assessoria. A gente vai, em vez de fazer o orçamento, lá na assessoria, a gente fazia o planejamento de provas do ano seguinte. E aí o calendário era definido e você já treinava para atender toda aquela agenda do ano seguinte, e a gente viajava quase todos os finais de semana. Então, tinha reserva da pousada, do hotel, para ficar toda a equipe, então era um evento que a gente estava sempre confraternizando e entregando resultados ali, né. E é lógico, é um desafio você com você mesmo, e você vai vendo a evolução, você vai vendo as entregas, né, provas de revezamento, Fabiano subiu em vários pódios em solo e também em disputa de equipe. A gente participou de várias corridas. Eu cheguei a correr quase mais de 100 meias maratonas. Ele já deve estar em mais de 200, né. E eu lembro de provas que a gente fez junto, como a gente até estava conversando, a gente fez 28 praias, você estava para fazer 42 lá, a gente estava num trecho chamado Trecho da Antena, você lembra? Exatamente. E a gente ouvia apitos, e às vezes você ouve um apito numa prova dessa de endurance, por horas, até você chegar em uma pessoa e identificar quem é a pessoa e o porquê que ela estava tocando esse apito. E a gente encontrou alguém no caminho, né, falou: "Olha, tem um cara sofrendo lá em cima e ele precisa de ajuda", né. E depois de um certo tempo a gente chegou lá, ele já estava tendo uma parada cardíaca, eu autorizei o Fabiano a continuar a correr, eu falei: "Fabiano, você continua na prova e eu vou ficar aqui". Eu reanimei ele a primeira vez, ele voltou, ele estava numa prova sem água,
é proibido participar de uma prova dessa sem ter uma estrutura, né, de gel, de carboidrato, de água, mas ele estava despreparado e os fiscais de prova não acharam esse cara. E aí eu reanimei ele 2 vezes, na terceira vez ele teve uma parada cardíaca e morreu no trecho comigo, né. E aí depois de 1 hora chegou o bombeiro lá. Então a gente acumulou muitas experiências na corrida, Exatamente. né, Fabiano. E a partir dali eu lembro que você ainda não estava no mundo das ultras. Eu queria que você falasse um pouquinho como que foi e qual ultramaratona que para você foi mais desafiadora? Eu comecei fazer maratona em 2018, foi minha primeira, né, maratona de Porto Alegre, né, e logo em seguida fiz uma maratona, na montanha. Existia uma maratona que chamava o Rei da Montanha, em Mogi, hoje ela não tem mais, que era 42 quilômetros, mesmo a mesma quantidade de km da maratona, né, só que era na montanha. E aí, a gente volta naquele que a gente falou, né, como as pessoas elas acabam motivando. E na assessoria tinha os ultramaratonistas, né, tinha os meio maratonistas, ou os maratonistas e os ultra. E são escalões, né, e as pessoas admiram, né, umas às outras, né. E eu admirava muito os ultramaratonistas, o treinamento deles, e eu comecei a buscar isso, né. Falei: "Não, eu cheguei agora maratonista, né, e agora eu quero dar um passo além, eu quero a ultramaratona". E aí, começamos a se preparar. Em 2019 eu fiz minha primeira ultramaratona, né, e ela é muito especial para mim. Eu tenho até o quadro aqui, né, esse quadro aqui que está com a minha família, porque essa maratona acontece em Bertioga, de Bertioga a Ubatuba, né, então são 75 quilômetros, você larga de Bertioga e vai até Ubatuba. No ano que no de 2019 para trás, ela era uma outra equipe, né, que promovia essa prova, e você pegava a serra de Ubatuba no km 63. Sim, Lembra da serra, né, Thiago? lembro. Era 3 quilômetros de serra, bem difícil de subir, né. Hoje, a Dersa, ela interditou esse trecho, né, era bem perigoso também, porque você disputava ali espaço com os carros na rodovia, né, e hoje não, essa prova ela existe ainda, eu faço todo ano, que ela é especial para mim, mas ela não tem mais esse trecho. E naquele ano, aconteceu várias coisas e, assim, eu tenho uma lembrança muito forte dessa prova, né. Eu treinando, porque assim, geralmente o ciclo para uma primeira prova ele é diferente, né. Por exemplo, né, o guia ele está na meia maratona, ele vai dar um passo para maratona. O ciclo para maratona já é diferente, você tem que fazer muito mais rodagem, porque é uma distância ainda desconhecida para você, né. Hoje o meu ciclo de ultramaratona ele é diferente, eu não rodo tanto, até pela bagagem que eu acumulei e pelo desgaste que gera no, né, no corpo. Hoje eu não tenho tanta rodagem para fazer uma ultra, porque eu já fiz várias ultras. Mas esse ciclo aí ele demanda muito tempo. E aí eu estava naquele ciclo de maratona e eu aumentei a distância, então para mim era desconhecido, então para o meu corpo era novo. Então eu tive uma fratura por estresse no metatarso, né, correndo, treinando, fazendo um treino de 25 quilômetros, eu quebrei, continuei correndo com o pé quebrado, fui no evento depois, eu achava que eu tinha pisado num prego, né, correndo, mas terminei o treino, fui para o evento e depois eu não conseguia andar. E eu faltava 50 dias para essa ultra, né. E aí eu liguei para o meu para o meu treinador, né, o Álvaro, e eu falei, ele falou: "Cara, não tem o que fazer". Fui no médico e falou: "Cara, sua fratura ela não só trincou, o que que você fez?". Porque ela trincou e ela saiu do lugar. Justamente porque quando eu senti, né, eu continuei a correr, né, deveria ter parado, né. E até uma dica que hoje eu não faço mais isso, né. Mas assim, são lições que a gente aprende durante a caminhada, né. O atleta, muitas vezes a gente vê um jogador de futebol, poxa, o cara entrou 5 minutos, ele já saiu do jogo, porque ele sabe, se ele ficar no jogo, ele pode, piorar aquela lesão, né. E aí eu fui, passei pelo processo, tive que enfaixar o pé, faltando 50 dias pra outra, eu estava com um volume muito grande, estava correndo 50, 60 km por semana, né. E aí o Álvaro falou: "Olha, não tem o que fazer, tem que esperar colar, e aí vamos ver o tempo que resta, você tá treinado", eu estava muito bem treinado, "e vamos ver o que que o médico fala, né". E aí o médico falou: "Olha, são 40 dias pra colar, de 35 a 40 dias", e aí me sobrava 20 dias, né, era isso, me sobrava 20 dias. E aí, voltei lá, colou, nos 20 dias,
o Álvaro falou: ó, não põe o pé no chão. Vai para piscina, vai para bike, vai para elite, faz tudo que você tem que fazer. Vamos preservar aí até a última semana. E aí, na última semana, eu fiz um teste na esteira, corri, não senti dor, fui para a prova. Nessa prova aí, você tem direito a um apoio. Na verdade, você é obrigado a ter um apoio de carro, né, identificado com o número da sua inscrição, e uma equipe de bike, porque a prova ela não oferece hidratação, nada, então comida. Então, durante os 75 km, você tem que ter um apoio. E nessa prova, minha família me acompanhou, né? O Thiago estava junto também, me acompanhou. Então, minha família me acompanhou, minha mãe me acompanhou. E assim, eu concluí essa prova e é muito especial porque minha mãe, ela lutou a vida toda contra um câncer, né? E tempos antes dessa outra, ela fez a cirurgia, ficou bem, né? E ela foi. E a última lembrança que eu tenho dela, a gente voltou da outra, né? E passou 2 semanas, ela se internou e felizmente faleceu. Então, essa foi a minha primeira ultra, né? Lá em 2019. E todos os anos eu volto lá para fazer, nem que seja. Esse ano mesmo eu voltei para fazer um trio, pegamos lá o 4º lugar. Mas todo ano eu volto para fazer maratona, que é uma prova realmente que me traz muita lembrança boa da minha mãe, da minha família, meus filhos pequenos, meu amigão estava do lado também, o Thiago, toda aquela galera, né. Então, essa foi a primeira ultra que mais me marcou. E a mais difícil, desafiadora, foi a Mons, né. É essa medalhinha aqui, ó, talvez seja a menor, mas foi a mais difícil. Essa prova ela acontece na cidade de Trento, em Santa Catarina. É uma cidadezinha, né, onde fica o Monte Barão, que é onde é a parte do trecho da prova, né. E essa prova ela tem 104 km, eu fiz ela o ano passado, né. E essa prova foi muito difícil, né. Essa prova você larga às 6 da tarde e você vira a noite correndo, o dia correndo, e eu concluí a prova em 26 horas. E assim, ela é marcante porque eu fui muito mal, e eu tive muitos problemas, né, eu caí, eu machuquei a perna, mas assim, não me impediu de correr, né. E vários momentos ali eu pensava em desistir, mas eu lembrava dos meus filhos, lembrava de muitas coisas. E é uma prova que me traz muita lembrança, né, foi uma prova muito difícil, foi a prova mais difícil da minha vida. Foi essa prova que você teve algumas alucinações? Exatamente. Essa prova aqui, ela tem 6.000 de altimetria, né. Para quem não sabe, a altimetria é o quanto você acumula de altura numa prova, né. Por exemplo, uma maratona aí deve ter 100 metros de altimetria, os 42, né. A 23 de maio, você pega aí, tem uma subidinha. Essa prova tem 6.000. Vamos às vezes é difícil dar um exemplo, mas, por exemplo, esse prédio, se ele tiver 20 andares, ele deve ter, sei lá, 60 metros, 70 metros. Então a gente subiu 6.000 metros, né, acumulando de montanha, né. Esse Monte Barão, ele está entre os maiores montanhas do Brasil, né. E eu sofri muito nessa prova, porque choveu muito, e essa montanha ela é muito travada, né. Então a gente chama de é uma montanha travada, porque o percurso ele não é aberto, então tem muito galho, muita sujeira, muita lama. E aí quando eu virei à noite, amanheceu o dia, começou a esquentar muito o tempo, né, e fez muito calor. E aí a volta, né, no final já eu estava no km 70, 80, e eu comecei a ter umas experiências assim que eu nunca tinha tido, né, e essas ultramaratonas você corre muito sozinho, é umas provas muito solitárias, você não vê ninguém. Na largada ali é uma alegria, né, aquela resenha, todo mundo feliz. Mas depois do km 30, você não vê mais ninguém falando nada, se você vê, né, então tá todo mundo ali já: "O que que eu tô fazendo aqui?", né, já vem aquele mas é normal, a cabeça da gente a todo momento ela pensa, ela vai dando estímulos para você parar. Você tem que parar. Também que faz meia maratona. Acontece, Gui? O que que você está fazendo aqui? E aí nesse trecho de estrada, muito calor, eu comecei a ter alucinação. Eu via claramente, a gente chama de PC, que é o ponto de controle, é onde você abastece sua mochila e você abastece sua comida, né. Essas ultramaratona são provas de autossuficiência, então você tem que levar o seu alimento, você tem que levar a sua hidratação, todo o seu material, kit de primeiros socorros, né, tem toda uma exigência, né, e você tem que estar apto, né.
essas provas aí, eles exigem um atestado específico, né? Eu tive que passar em 3 cardiologistas para ele assinar lá que eu estava apto para fazer 100 km. Então não é bem simples assim. Então, nesse trecho, até chegar o outro PC, às vezes você demora 3, 4 horas correndo para chegar num ponto de abastecimento. Para você tomar uma água gelada, porque sua água está super quente, para você comer, às vezes, uma comida quente, se for de madrugada. Então, eu comecei a alucinar. Eu via claramente na estrada um PC, e eu, poxa, na minha cabeça eu falava: "Meu, graças a Deus está chegando ali um PC, vou poder sentar, vou tomar uma água, né, vou poder me alimentar". E quando eu chegava próximo era uma árvore, mas na minha cabeça era claramente um PC. E não só isso, eu via animais na estrada, via animal, eu falava: "Nossa, mas tem um cachorro parado no meio da estrada". Sim. É engraçado, eu chegava perto, era uma folha. Então assim, claramente o corpo ele dando estímulos para mim ficar acordado, eu já estava mais de 24 horas ali, né, e a privação do sono, ela fez com que o corpo gerasse ali uma autodefesa, né, para você ficar ligado, né, e foi uma prova bem marcante, foi uma das mais difíceis. Não só ela, tem outras provas também que eu tenho histórias e foi bem difícil. O interessante, quando a gente escuta a tua história, Fabiano, é que, na maioria das vezes, num contexto do que a gente está fazendo aqui hoje, não é sobre corrida, é sobre superação. E a superação para o empreendedorismo, ela é desafiadora o quanto mais, né? O empreendedor, ele tem que, de fato, jogar a mochila do outro lado do muro, pular e fazer acontecer, né? Ou construir o paraquedas em salto, né? E você é colocado à prova o tempo todo, é decisões de risco, é decisões que você até calcula, né, de certa forma os riscos, mas os riscos, eles te surpreendem o tempo todo, né? Todos os dias você recebe uma avalanche de negativos, né, para você enfrentar e você continua, né? O que eu admiro muito na tua trajetória, que desde quando você abriu o teu escritório e a sua trajetória no esporte, é que essa combinação de resiliência, de enfrentar, de não lidar com a previsibilidade, te faz alcançar algo muito importante. Eu acho que a habilidade principal que nós podemos desenvolver como empreendedores é olhar para o amanhã e entender que, ainda que o meu planejamento ele esteja incompleto e eu não saiba tudo que eu preciso fazer, nós temos que começar a fazer. Nós temos que ter a iniciativa. É o que você falou, você tem um momento de preparação para uma prova dessa, a gente se preparou para várias provas, você lembra? Teve provas que a gente se preparou e que o percurso inteiro o Fabiano teve problema intestinal, lembra? Tenho várias histórias, hein, Thiago. Então, Posso contar algumas engraçadas. e empreendendo é assim, porque a Exatamente. gente se planeja e a gente tem um monte de fatores que joga contra a nossa atuação, né? A gente tem uma estrutura hoje, o sistema ele é contra o empresário. Falando de Brasil, né? É carga tributária, é um monte de regra, é um monte de mecanismos e, isso torna você uma mente brilhante, né? Como você disse, nós quando estávamos em provas juntos já pensamos, não é melhor abandonar? E a gente foi até o fim, né? Eu me lembro numa das vilas ali de Ubatuba, né? Quando você pediu para usar um banheiro, você já foi, tomou banho e Engraçado, né? foi engraçado, né? Teve alguma outra situação assim inusitada? Meu, eu tenho, assim, é interessante, né, como o esporte ele vai te ensinando e você vai se descobrindo, né, principalmente o corpo, né. Porque o corpo quando você age na rotina, é normal, né, você comer, você beber, você ter algumas dores, ir no banheiro, mas quando você vai além do limite do seu corpo, ele começa a se mostrar, né, algumas deficiências, principalmente no começo. Eu tive muito problema intestinal, porque, a gente treina muito com gel de carboidrato, sal, cápsula de sal, essas coisas. Então, assim, só que nem todo gel, nem todo suplemento,
ele vai ter um componente ali que vai te fazer mal. E até você descobrir isso demora. Você passa por perrengue, eu passei muitas vezes. A minha primeira maratona em Porto Alegre, cara, foi até um desastre, né? Eu fiz ela em 4 horas e 20 e assim, Porto Alegre muito frio, né? A maratona de Porto Alegre larga dentro do shopping, né? Dentro, no centro da cidade. E a gente largou com o pé na água, frio. E assim, a inexperiência, né, do atleta, né? No meu caso, né? A gente ficou no hotel hospedado, a assessoria, e aí, um dia antes, geralmente o atleta, quando ele vai fazer uma prova, uma outra maratona, ele faz uma dieta de carboidrato bem rica, né? Então é o famoso macarrão, né? A gente vai fazer aquela macarronada lá, e eu tava lá, pratão de macarrão, aquele bifão, macarrão molho branco, comi tranquilo. No dia seguinte, o hotel abriu mais cedo, porque o hotel inteiro tinha atleta, né, que ia correr na maratona. Eles abriram o café mais cedo, o Álvaro vai dar risada disso se ele assistir isso aqui. Eles abriram o refeitório mais cedo e eu não tinha costume de comer mamão. Como mamão, assim, hoje eu como, né? Mas naquela época, principalmente, gente, quem for correr não come mamão, né? Mamão vai dar ruim. E aí, assim, eu falei, poxa, café da manhã, eu comi o que eu tinha que comer, eu fiquei preocupado. Falei, poxa, eu vou comer um mamão aqui para me dar uma aliviada. Porque assim, 1 quilo faz muita diferença na maratona, viu, gente? Assim, não que eu ia tirar 1 quilo, mas assim, se eu tivesse 100 gramas ali, já ia ajudar. Então, a minha preocupação era o quê? Ir no banheiro. Falei, meu, eu tenho que ir no banheiro. Por quê? Eu tinha já esse histórico. Eu já tinha esse histórico de problema intestinal, né? O Thiago estava comigo lá em Ubatuba, eu entrei na praia para ter que me aliviar ali, depois entrei no banheiro. E aí nessa prova lá em Porto Alegre, eu comi uma mão. Fui no banheiro, e assim, como era a minha primeira prova, tem a questão da ansiedade, né? A ansiedade, ela mexe muito com o corpo da gente, né? E aí, assim, foi dito e feito. A maratona inteira, eu parava para ir no banheiro. E assim, teve um momento que não tinha, porque assim, a maratona ainda é bom, porque algumas provas têm um banheiro químico, né? Só que você tem que esperar ali, vir um banheiro químico, né? A hora que você quer, né? Correr, se arrastar, ver um banheiro químico, você vai e entra. E também tem que esperar a fila, né? Que às vezes tem outros caras lá que acho que comeu mamão também, e tá na fila lá. Cara, eu fui, na última vez que eu fui nas beiras do Rio Guaíba, em frente ao Beira-Rio lá, não teve jeito, baixei as calças, não tive vergonha, porque eu já vi várias provas, é sério isso, já vi várias provas de gente concluir a prova todo sujo, assim, sabe? Eu falei, poxa, não. E assim, foi perrengue, mas por quê? Inexperiência, né? Primeira vez, então tudo isso acontece. O Thiago falou uma coisa que é bem interessante, que eu acho que assemelha muito ao empresário. O cara que corre uma ultramaratona, ele não é corredor, ele é gerenciador de crise. Porque assim, a gente gerencia todo momento crise. Imagine você ficar 20 horas correndo. Imagina aí. Então tem momento que o seu corpo não quer mais comer aquele gel, não desce, não desce, você tem que comer outra coisa. Teve uma prova, a La Mission também, que é uma das maiores provas de montanha do Brasil, né? A La Mission, ela acontece na cidade de Passa Quatro. Eu fiz ela 2 vezes. É 84 quilômetros, você sobe a Serra Fina. A Serra Fina é a 4ª maior montanha do Brasil, né? Ela tem 2.798 metros, né? E no ano passado eu fiz ela e eu estava num trecho só. E estava escuro, né? Escureceu. E eu estava com a lanterna, né? E você só tem visão com a lanterna. É um breu total, né? Você tá na montanha ali, é você, um atleta daqui 2 quilômetros, 1 quilômetro para trás, e a gente descendo, eu descendo a Serra Fina, é um trecho extremamente técnico de escada, e a minha lanterna caiu, e ela caiu virada pro chão. Então assim, eu não sabia onde ela estava, e eu precisava dela, senão eu não conseguia dar um passo, e aí ela gerencia a crise, né? A gente é obrigado a estar com o celular também, né? É um item obrigatório. Aí eu tive que pegar o celular ali com calma, achar na mochila, pegar ali a lanterna, achar a outra lanterna de cabeça. Então, assim, várias vezes, numa outra maratona, você tem que gerenciar a crise. É uma dor que você está tendo, é um detalhe na costura da camisa que está te assando, porque
Você sai para correr 40 minutos é uma coisa, correr várias horas, então são detalhes que você tem que gerenciar ali durante as horas que você está correndo. Eu vejo que a prática do esporte, ele influencia bastante na nossa performance como empresário, né, empreendedor. Quando você começa a correr, você tem que fortalecer seu corpo, você tem que buscar uma boa nutrição, isso faz você ser mais consistente no seu objetivo, né, e a gente consegue levar isso para o lado do empreendedorismo também. Além desses pontos, você vê alguns outros benefícios que fez você se tornar ultra e aplicar isso na sua empresa? O que me ajudou muito, eu sempre fui muito disciplinado, né. Eu sou um cara muito metódico, gosto de rotina e disciplina, né. E eu costumo dizer que o maior segredo é a frequência, né. É o quanto você repete aquilo, né. Não interessa, eu tenho até uma história simplesinha, mas bem interessante, né. Eu estava num dia bem cansado, mas tinha treino, eu saí para treinar na chuva, né, e eu estava sozinho na pista lá no CK, e aí passou um carro, o cara parou do meu lado, olhou e falou: "Caramba bicho, um dia eu quero ser igual você cara, você tá aqui na chuva, meu, que coragem, parabéns". Então eu acho que a constância, cara, ajuda muito. Porque assim, você chegar numa empresa, todo dia vai ter problema, vai ter trabalho, vai ter problemas que você vai ter que resolver. Você tem que ser constante. Eu acho que a constância, ela me ajuda muito no dia a dia. A disciplina de chegar no horário, né. Poxa, eu lidero uma equipe de 50 pessoas. Para mim é fundamental, o líder ele tem que dar exemplo, ele tem que liderar por exemplo. Então assim, para mim você repetir as coisas todos os dias, dependendo da situação, eu acho que é um segredo que eu acho que dá muito certo. Para treinar não tem jeito, você tem que treinar. Eu costumo falar, o pessoal fala: "Poxa, é muito difícil correr uma maratona?" Não. É muito difícil correr uma ultra? Não. O difícil é treinar, cara. É 4 meses um ciclo de treino, se você não for constante, não adianta, né. Igual eu recebo uma planilha mensal, tem lá o planejamento do mês todo. Eu tenho todos os meus fins de semana, sábado corrida na montanha e domingo corrida no asfalto. Eu tenho que treinar, eu treino 7 vezes por semana, não tem off, então eu treino, eu tenho que ter constância. Ah, mas poxa, você não pode descansar? Eu posso, mas nos meus objetivos, para aquilo que eu quero alcançar, eu preciso treinar. Porque quando chega numa prova, numa ultramaratona, cara, ela vai te bater, ela vai te jogar no chão. Eu já apanhei muito de prova por causa Ô disso. Fabiano, vamos pegar um gancho. Quando a gente estava conquistando a nossa primeira casa, a gente não é casado não, hein, pessoal? Eu já vou falar logo, né. É uma amizade. Né, a gente comprou a casa no mesmo mês, ele comprou, eu comprei a casa também, eu falei: "Vamos, vou ser seu vizinho, né". E a gente trabalhava na DHL, e é interessante essa história, porque assim, a operação da DHL, ela levantava a mão no final do dia e falava assim: "Olha, a gente tem oportunidade de hora extra. Quem quer ficar para cobrir, né, outras operações?". Eu e o Fabiano, a gente fazia 12, 14, 15 horas, mais de 100 horas extras por mês, lembra, Fabiano? É. E a gente era um dos mais requisitados para fazer hora extra. Alguém ia sair de férias à noite, a gente cobria, lembra? Tava no Entrava às 9 da manhã e saía às 6 da manhã. Aí eu falei pro Fabiano assim: "Fabiano, sabe como que eu vou construir uma casa em São Paulo só com hora extra?". Você lembra disso? Construiu. Eu lembro que a gente passava na 6 direto. Sabe o que a gente fazia? Eu fazia o cálculo, pessoal. Fazia o cálculo assim, Gui: eu vou receber R$ 3.000 de hora extra. Eu fiz o orçamento, o levantamento de quanto ia para construir, material, mão de obra. Eu e o Fabiano, nós íamos na 6C, na hora do almoço, eu comprava, vai entregar onde? Não, é para deixar aí. Ué, lembra? Lembro. Comprando ferro, comprando telha, comprando cal, vai entregar onde? Eu comprei a obra inteira. Os caras nunca tinham visto isso, com hora extra. E a gente trabalhando que nem louco, lembra? Então assim, foi uma trajetória, a gente vê hoje, né, infelizmente a gente tem um time um um time fraco, né, vamos dizer assim, que está crescendo essa, geração, o pessoal fala Y, né, Z, né?
Z que está vindo aí, precisa olhar muito para quem já arregaçou as mangas e fez. Hoje o pessoal está querendo barganhar para ver se faz home office, irmão. A gente ralava pra caramba, né, Fabiano? Então, assim, eu queria que você falasse, nesse momento, quando você abriu teu escritório, você foi prestar uma consultoria, você teve um grande desafio que foi uma cultura judaica. Hoje se atende uma operação numa estrutura gigantesca, operação internacional. Quais foram os principais desafios que você teve que olhar para a tua bagagem e falar assim: "Eu vou vencer"? Foi um impacto muito grande, porque assim, eu não tinha tido experiência na vida profissional, né. A gente teve oportunidade, né, Thiago, a gente teve uma oportunidade muito grande de entrar numa escola. A DHL é falando de logística mundial, uma grande escola. Então, a gente tinha muita bagagem, tinha muito currículo, né. E de lá, da DHL pra frente, eu só trabalhei em empresas multinacionais, né. Mais 2 multinacionais, e multinacionais tem todos os processos, o ISO, e tudo você tem processo, e tudo você controla. Então eu era muito acostumado, né, eu nunca eu tra com dos meus 18 anos até eu ter esse desafio, eu sempre trabalhei em empresa assim. E o maior desafio foi chegar lá, trabalhar com empresa familiar, né. Que uma cultura totalmente diferente, né, alguns princípios não né, diferente, e esse foi minha maior dificuldade de se adaptar, no começo. Eh, Eles não tinham uma estrutura de logística, né, era uma empresa muito promissora, eh, eu enxerguei ali um potencial muito grande, né, eles tinham potencial, tem ainda, né, a empresa, ela cresceu mais de 3 vezes hoje, né, a gente saiu de um galpão de 1.500 metros para um de 5.000, né. Quando eu cheguei lá para fazer entrevista, eu me assustei. Era o pessoal né, a galera sem uniforme, uns trabalhando de chinelo, poxa, não tinha nada, não tinha produtividade, não tinha um estoque Vocês adequado, vários processos, né. eles vão ouvir, hein. Eu tô dando spoiler, né, Thiago. Eles vão ouvir. Tô dando spoiler aí do livro. E e esse foi o desafio, mas assim, me motivou demais, porque como eu falei no começo, eu estava muito saturado da multinacional, daqueles negócios mecânicos, de não sei o quê, de eu falei: "Poxa, eu queria trabalhar num negócio menor, pôr minha cara", sabe. Eu acho que se provar, né. Eu acho que todo empresário ele tem isso dentro de si, eu quero me provar, eu quero me lançar sozinho e ver como é que eu me saio. E hoje eu tô 4 anos com a minha empresa aberta, né, abri assessoria, fechei lá um contrato com eles, de fazer toda a estrutura da logística. Hoje a gente tem mais de 5.000 posições porta-pallet, a gente atende todo o Brasil, né, a gente tem um recebimento aí de 30 contêineres por mês, né, é uma operação muito agressiva, e hoje eu olho e fico muito satisfeito, né, de ter dado passo, ter empreendido, ter tido a coragem, porque assim, eu poderia ter ficado na minha zona de conforto ali, numa multinacional, eu estava com um supervisor ali, tranquilo, mas eu falei: "Não, eu vou me arriscar, eu acho que eu tô preparado para isso". É muito difícil no começo, eu não tinha nem lugar para sentar, né. Eu cheguei no primeiro dia lá, não tinha lugar, não tinha mesa, eu fiquei só com a pranchetinha anotando tudo que eu poderia pôr em prática, e graças a Deus hoje deu certo, né, hoje a gente colhe bastante fruto aí da operação. Maravilha. Então você falou que você tem 4 anos de empresa? 4 anos já. 4 anos pagando posto. Bom, a gente fala bastante e todo mundo que senta desse lado da cadeira, a gente fala um pouco sobre essa transição, que é de sair do lado, CLT e abrir o CNPJ. Tem gente que se arrisca e tem gente que faz um planejamento, trabalha numa empresa, guarda dinheiro e vai fazendo essa transição aos poucos. Como que foi esse momento para você? E você teve o apoio da sua família? Sim, eu tinha assim, eu estava num período que eu podia arriscar, né, porque graças a Deus o fruto do trabalho eu já tinha uma casa, né, tinha uma condição, confortável, então eu poderia arriscar. Então eu tive apoio da minha família, né, na decisão de sair, de mudar de CLT para um PJ, abrir uma empresa ali. O medo no começo é natural, né. Porque eu acho que o que mais acho que assusta, né, quando você muda a chave, é você saber que você não tem mais nada, né.
Seguro-desemprego, Não tem mais nada. Você é você e você. 13º. Não, acabou, esquece. Não tem 13º, não tem férias, não tem mais nada. Só que você tem uma outra coisa, você pode ir além, né. Aqui você tem uma segurança, né, você tem ali um CLT, mas você tem ali um cabresto, né, uma coisa que te segura ali. Não, você vai só até aqui, aqui é seu salário, acabou. Quando você muda a chave não, você faz o seu resultado, né. É assim, é diferente, né, porque fazer resultado para os outros, quando você é CLT, por mais que você faça, não vai mudar muito para você, né. Você vai ganhar ali um aumento, um prêmio, mas não vai mudar muito. Agora quando o seu resultado, você faz o seu resultado, a diferença é notória, né. Tinha um gerente que a gente, né, eu tenho que citar aqui o Admilson Marengo, né. Dos O melhores. Admilson Marengo também era Ultraman, né. Sim. E esse gerente ele foi muito marcante na DHL, porque ele era profissional excelente, dava muitos exemplos pra gente. E ele falava uma coisa que era bem interessante, até comentei esses dias com o Thiago. Eu lembro disso que ele falava assim nas reuniões: "Olha, esse crachá aqui", era um crachá amarelo da DHL, nossa lindo, eu tenho guardado até hoje. Crachá amarelo, ele falava: "Eu brigo, luto por esse crachá aqui, vou brigar". Aí ele tirava o crachá e falava: "Agora fala mais baixo. Agora esse outro crachá aqui", que era ele, né, ele apontava para a foto dele: "Esse aqui é mais importante que qualquer coisa", que era ele. Então assim, ele quis dizer o quê? A empresa é importante, mas eu sou melhor, sou mais importante, né. E ali é um baita recado para você ter coragem de empreender, né, você ter potencial. Você é a sua empresa, né. Eu lembro disso até hoje. Muito bom. Fabiano, acho que para a gente olhar para esse horizonte aí, como que você se vê daqui 5 anos? 5 anos? Olha, o pessoal fala que a corrida envelhece, né, eu costumo dizer que o que envelhece é meus tênis, porque olha, não dura muito tempo. 5 anos eu não vejo muito tempo, né, é pouco tempo, mas eu espero em 5 anos aí, atingir alguns objetivos, Thiago, né. Nasceu agora um desejo de escrever também, né, 5 anos eu quero lançar aí Quem que vai escrever um teu livro. livro, Fabiano? Eu tô aqui do lado do meu escritor, me incentivou aí, né, me desafiou aí, eu comecei a O cara que desafiou você a iniciar a correr. me desafiei a escrever, porque ele falou assim pra mim: "Pode falar, Thiago? Pode abrir?" Pode. Ele mandou mensagem e falou assim: "Olha, eu tô com um projeto e eu quero você no meu projeto, eu quero que você escreva aí sua história". Aí eu falei: "Pô, legal, Thiago, poxa, quanto tempo que eu não escrevo", eu falei: "Bacana". Eu falei: "Tá bom, daqui uns 15 dias eu vou mandando". Ele falou: "Quê? Preciso disso pra segunda". E era o quê? Era quinta, sexta, sei lá. Eu passei o fim de semana escrevendo lá, mandei pra ele, ele corrigiu, assim, de uma forma mais fria, e foi bem bacana. Então, assim, daqui 5 anos eu quero lançar, eu tenho até o tema, não sei se eu sei que tem um livro espanhol de 0 a 100K, mas o meu vai ser de 0 a 110, né. Eu tenho 110K, então o meu livro vai chamar de 0 a 110K, já estou aqui profetizando já. Então, Amém. daqui 5 anos eu quero isso, né, eu quero fazer uma prova internacional, né, também, daqui 5 anos eu quero uma prova nacional. E daqui 5 anos eu quero empreender, arriscar em outras áreas também. Quero ver se eu consigo me desafiar abrindo outro tipo de negócio, né. Não é um negócio que eu domine, mas que eu quero me desafiar. Excelente, É isso que eu vejo. excelente. Muito bom. A gente está anestesiado com uma história que é envolvente. A gente consegue fazer uma nuance do empreendedorismo com a sua disciplina com o esporte, o quanto você tem de qualidade de vida, o quanto sua família foi importante, e você está acumulando os teus dias com excelência, né? Gratidão por você compartilhar a tua história conosco, e a gente quer só participar aqui com algumas, pelo menos umas 2 perguntas, né? 2 perguntas aleatórias aqui para você responder, Fabiano. Vamos O a senhor pega leve. Quero fazer uma pergunta. Manda aí, Yuri. Vamos lá. Relacionado ali aos troféus que ele tem, queria que ele falasse um pouquinho mais, porque é bem diferente relacionado das maratonas. Normalmente é só a medalha. Eu vi que tem alguns ali bem diferentes. Queria que ele explicasse um pouquinho da trajetória, o que que é cada um, se é o pódio, ou se quando a pessoa ela já termina ali a própria ultramaratona, se ela já recebe. Uma curiosidade mesmo, como um atleta que também corre, né? Começando agora.
Ah, legal sua pergunta, obrigado pela sua pergunta aí, Yuri. A montanha, como até comentei, ela é um esporte novo no Brasil, né, 2019 para cá, então ela vem desenvolvendo. Então, assim, o público da montanha é um público menor, né, então as provas de montanha, ela tem uma quantidade de pessoas menor. Então, assim, você tem a possibilidade de pegar o troféu na sua categoria, né, eu disputo hoje a categoria Master, dos 40 aos 49, então dentro dessa categoria dos 40 aos 49, existe 3 pódios, 3 lugares, né, primeiro, segundo e terceiro. E existe também o pódio geral, né. Então aqui eu tenho um pódio geral, né, essa prova eu fiz esse ano, que é na Pedra Grande, em Atibaia. Quem não conhece, vai conhecer, é meu local de treinos, todo sábado eu tô lá. É um lugar fantástico, o parque ele é privado, com segurança, mas ele é aberto ao público e é gratuito. Então quem quiser ir lá conhecer, e quem quiser, poxa, eu quero ir lá conhecer, não conheço a trilha, né, a trilha da minha deusa lá, pode marcar comigo, meu, faço questão de levar vocês lá, tá. Essa prova acontece lá todo ano, né, e nessa prova aqui eu peguei o terceiro lugar geral, né, eu estava em primeiro lugar até metade da prova, e aí acabei perdendo, mas cheguei em terceiro lugar. Então esse pódio aqui é um pódio geral, né. Esse pódio aqui também é um pódio geral da BM, né, da prova que eu falei, na praia, só que é da maratona, eu cheguei em quinto lugar. Foi um pódio muito especial para mim também, porque durante a prova inteira eu não sabia a minha classificação, mas eu estava ali dando o meu melhor. Eu fiz essa prova em 3 horas e 20, essa maratona, e eu estava dando o meu melhor. E assim, essa prova tem trecho de terra, tem trilha, e essa aqui eu cheguei em quinto lugar geral também, né, então eu disputei junto com os melhores lá. Aqui também é Pedra Grande, cheguei em quarto lugar, mas foi no 85 km. E essa aqui foi a Tutã, que foi esse ano, que é nos Agulhas Negras, né? O Pico dos Agulhas Negras também. Essa aqui é de categoria, né? Eu cheguei em terceiro lugar na minha categoria. Então a diferença é essa: você disputa dentro da sua categoria ou você disputa o pódio geral. É claro que o pódio geral ele tem muito mais prestígio, né? Do que a categoria, mas para mim é um valor sentimental muito grande. Engraçado que eu tenho em casa, né, minha prateleira lá, eu tenho mais de 20 troféus, tenho 25 troféus de provas, e medalha eu tenho mais de 100. E meus filhos e minha esposa não dá mínimo valor, assim. Eu sei só, ninguém liga para aquilo, né. Tipo, minha esposa, quando eu comecei, ela falou: "Não, põe lá no quarto, no cantinho". Eu falei: "Tá bom". Dentro do armário, né? Ele não morava na casa. Aí, assim, graças a Deus a gente comprou um apartamento amplo lá, e aí eu comecei a invadir o corredor. E ela falou: "Pô, mas já no corredor?" Eu falei: tá crescendo a coleção. E agora eu já tô indo pra sala", ela já deixou. Então, assim, o valor é para mim. As visitas chegam lá, eu já quero, vou vir ver meus troféus. Ninguém liga para isso. Ninguém tá nem aí. Quem liga, quem dá valor é você. Eu acho que é o mesmo sentimento que o dono tem pela empresa, né. Então, assim, eu tenho um sentimento, que eu sei o quanto eu sofri para cada uma dessas provas, né. Ninguém vai ter, e eu não culpo ninguém por isso, ninguém vai ter o mesmo sentimento que eu, mas para mim é maravilhoso, eu faço questão de guardar, de mostrar, porque para mim tem um valor muito grande. Eu tenho uma dúvida. Qual foi o desafio como corredor, como empreendedor, que chegou na hora, você bateu aquela vontade de voltar para trás, e como superar isso? Você chegou nisso? Como empreendedor e corredor, geralmente no momento da dificuldade a gente pensa em desistir, né. Como empreendedor, em alguns momentos, né, você não ter, às vezes, não sei se autonomia é a palavra certa, mas você não conseguir mudar algumas situações, né. Eu acho que isso acaba atrapalhando muito o empreendedor, né. Você querer um resultado e aquilo não acontecer, porque muitas vezes não depende de você. E dá vontade de desistir e falar: "Cara, eu vou parar de pagar taxa, imposto, e vou ser CLT de novo", né, porque as coisas não acontecem, não dá certo, né, eu estou fazendo tudo certinho e não acontece. E como corredor, eu acho que as frustrações, né, as frustrações marcam muito a gente, né. Eu estava conversando até com o Juan, eu sempre erro, Juan, Raul. O Raul perguntou qual foi a última prova. A última prova que eu corri foi mês passado, em Campos do Jordão, né, chama Rock Mountain Game, 42 km. Eu me preparei muito, eu mentalizo muito as provas, principalmente quando eu vejo possibilidade de pegar pódio, né.
E essa prova era uma prova que eu estava treinado, eu mentalizei pegando o pódio, e eu errei o percurso. Não acontece. Montanha tem muito disso, de você se perder, né? Porque são muitas trilhas e principalmente quando tem várias distâncias. Por exemplo, todo mundo larga junto, aí o 21 vira à esquerda, não é igual rua que é, né? Então a montanha você tem que estar muito atento, tem que olhar o GPS, tem que acompanhar. E eu tava com um rapaz local, que era um atleta local, eu tava em quarto e quinto lugar, mas aí era metade da prova, e eu sabia que eu tinha condições de buscar ali as primeiras colocações no fim da prova. E eu comecei a conversar com esse atleta, né? Ele falou que não, eu sou daqui, eu corri aqui mês passado, não sei o que, eu conheço. E chegou num determinado trecho que eu fiquei em dúvida, que era para virar à esquerda, e ele falou: não, na esquerda é o pessoal dos 21, o pessoal dos 42 é direto, e a gente se perdeu. E aí eu fiquei numa frustração muito grande, porque eu tinha mentalizado, né, chegar na frente, concluir aquela prova, fazer um pódio e infelizmente não deu. Então essas frustrações dói muito. Nossa, eu planejei um baita final de semana com a esposa no Campo de Jordão, já estava mentalizando, eu subindo no pódio, depois saindo para se divertir, e assim, eu fui desclassificado, né? Eu completei a prova, até ganhei medalha, mas eu fui desclassificado. E as frustrações, acho que ambos para atleta ou como para empresário, ela machuca muito, né? Porque você se entrega ali muito tempo de treino, investimento. Meu patrocinador, né, que é Fabiano SA, eu mesmo me patrocino, né, me cobra, né, fala, poxa, tô aqui bancando você, tênis, inscrição, viagem, você dá, ó, desce, se perde, e a frustração é muito grande, assim, para dormir. Eu acho que é semelhante a um atleta que perde uma final, né, então isso magoa e machuca muito, né, a gente. Né? Legal, hein? É isso aí, Fabiano. Foi muito bom ouvir a tua história, compartilhar um pouco da tua trajetória. A gente ouviu muito de corrida, mas ouvimos muito também de superação, né? De você realmente enfrentar a sua vida ensaiando, mas também praticando, né? E é isso que a gente tira de aprendizado. Eu não tenho dúvida que quem está escutando esse conteúdo vai absorver muitas coisas, e eu quero só te agradecer por esse momento de qualidade com a gente. Eu vou complementar que você tocou num ponto muito importante, que eu olho para o lado nosso de empreendedor, né? A gente saber lidar com a superação vai ser o segredo da gente continuar caminhando mesmo quando não dá certo. E se a gente leva a superação como uma experiência, a gente consegue tirar o peso dessa dor, por mais que ela exista, né? Para que a gente consiga estar em movimento. E tem uma frase que eu digo muito, né? Faz parte de um dos projetos meus, que é a ação é a chave para o sucesso, né? Então, estar em movimento vai permitir você alcançar lugares que você não almejava, né? Mas que, diferente daqueles que se permitem parar, você consegue conquistar algo. Olha, eu tava nervoso, mas olha, vou confessar que eu ficaria mais um pouco. Legal o papo, muito gostoso. Muito bom, né? Meu, vocês me deixaram muito à vontade, eu não sou de falar, sou de correr, né? Mas foi muito gostoso, queria agradecer cada um de vocês. Muito feliz, acho que se eu conseguir motivar aí um pouquinho de vocês aí para começar o esporte é maravilhoso. Hoje, grande parte do que eu me tornei é o esporte. O esporte ele é fundamental na minha vida, eu não consigo ficar sem. É muito importante. Então eu queria agradecer o convite, agradecer a cada um de vocês, deixar minha rede social aí, né? Fabiano Oliveira 7559, quem puder dar uma olhada lá, dar um like lá, me acompanhar lá, né? Até para mim também ter o de vocês e acompanhar vocês. Queria deixar um beijo mais uma vez para minha esposa, Alessandra, meus filhos, mandar um abraço pro Álvaro, Netão que tá me acompanhando lá, que é meu parceirão de treino, toda a equipe lá do Álvaro Lima, pessoal da empresa. E é isso aí, cara. Contem comigo, né? Aquilo que eu puder colaborar com vocês. Em março tem outra, né? Em março tem outra. Tô de volta. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado, Fabiano. Até a próxima, pessoal. Até a